Legends of Death. Olá, Red Bangers, começando a edição de Legends of Death número 35. Hoje Obscuro Mausoléu, Iron Trash, Bloco Temático e Hora Black. Ainda discografia comentada, parte 2, hoje Azaghal. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Agenda de shows, dia 21/4 tem Velho e outras bandas em São Paulo. E ainda 29 de abril tem Endless Carnage e outras bandas na Fofinho, também em São Paulo. Lembrando que na próxima edição, número 36, tem estreia do Legends Untracked. E agora, bloco temático. Bloco temático. Bloco temático. Legends of Death.
Sequência do Legends of Death número 35, rolou o som do Battery Sacrifice, né? Som que rolou com a nossa amiga Zu Impurity, né? De BH, Minas Gerais, curtindo Legends 35. Abraço, Zu! Legends of Death. De volta do programa Legends of Death número 35, rolou aí bloco temático, né? Cru Oculto hoje e Maniac Butcher, né? Dois clássicos aí da nossa cena black, né? Maniac Butcher, para quem não sabe, é um black da República Tcheca desde 92, começou com Barbárias aí em 95, né? All black aí dos bons, praticamente todos os seus álbuns são ótimos, né? Ganhou notoriedade aí máxima com Sangue Negro, mas pratica um ótimo trabalho, né? No Sangue Negro, os caras traduziram aí no encarte, né? Produziram o encarte todo em duas línguas, né? Na língua dos caras e em português Brasil. Os caras não gravam há 7 anos aí seu Fulente, né? Esse som que você ouviu foi desse álbum aí, o Barbária. E por fim, a banda que dá que complementa o bloco temático de hoje, né? A Blanca, né? Que hoje é bandas parecidas. Então, no caso, Cru Oculto, né? Que é um home black aí aos moldes do Maniac Butcher, né? Desde o logo, foto, som, tudo. Os caras têm 2 trampos aí. 2004, né? Lançaram um trampo. 2014, 10 anos aí para lançar um trabalho. Mas tudo nos caras parece o Maniac Butcher, salvo algumas exceções, mas são 2 bandas aí bem parecidas, né? Sendo no caso essa última filha do Maniac. A foto da capa desse debut álbum, né, de 2004, é um puro Maniac Butcher, né? Fase Sangue Negro aí e tal. Lembra um pouquinho do álbum seguinte, 98, Serna Krav. Já tem Hora Black. Sempre tem aquela banda que pega a gente de surpresa. Seja um riff, uma letra ou uma boa embocadura. Essa é a nossa banda do mês aqui no Legends of Death. Mediante votação, a banda volta pro topo da lista do programa. Banda do mês, toda semana, aqui no Legends of Death. Sequência do Legends of Death número 35, agenda de shows. Dia 15 tem Morte Súbita, Scott e Cuddy Bloody, entre outras bandas, em BH. E ainda de 8 de abril tem Terrorcídio tocando com outras bandas em Brasília, DF. Já tem Obscuro Mausoléu. Você que tem banda, envie seu material pra gente divulgar no Legends of Death, legiõesdamorte@gmail.com ou no nosso WhatsApp 19995421862 ou ainda Facebook/Legions Rádio. De volta à programação Legends of Death número 35, né? Agora entrevistar os caras do Obscuro Mausoléu, que é um black metal em português de Teresina, Piauí, né? Desde 2012 na estrada tem um trampo, né? O Obscuros Prazeres da Morte, demo aí de 2014 dos caras. Obscuro Mausoléu é sátiro vocal, Damned guitarra, Impéridor baixo e Obsceno bateria. Bem-vindos ao Legends of Death. Legends of Death. Começando a entrevista com os caras do Obscuro Mausoléu aqui no programa Legends of Death número 35. Depois de um longo tempo aí no ócio, né? No limbo. Primeira pergunta, queria que você falasse um pouco sobre essa demo e o split da banda. Cara, na verdade a demo Obscuros Prazeres da Morte, que é nosso primeiro material, foi um pouco meio que enrolado no início, porque quando a gente foi gravar, quando saiu o resultado, a gente não ficou muito satisfeito não, e a gente decidiu não lançar, aí ficou nesse impasse. Mas aí tem muitos brothers aqui que apoiam a gente, e a gente já tinha divulgado já para alguns o áudio, né? E aí esse áudio se espalhou e a galera começou a pedir o material e a gente decidiu lançar. A gente lançou pela Nocturno Celebration e a gente não sabia que ia ser tão aceito assim. E aí a galera apoiou pra caralho, comentaram bastante, teve bastante críticas construtivas. Foi muito bom, cara. E a respeito do split com o Crítico Cadavérico e o Lucifer, trio aí fudido, cara, rapaz. Foi na verdade um convite que
que hoje foi lançado pelo Jorge Art, um convite feito a nós e a gente aceitou. E foi uma honra pra nós, né? Já dividimos um palco com essas fudidas bandas, são nossos brothers, nos apoiam. Inclusive o Thiago, Imperador Mórbido, vocal do Cristo Cadavérico, que tá no Obscuro Mausoléu agora. E é a irmandade mesmo, que sempre existiu. Realmente parcerias são muito úteis aí no underground, né? Fortalece, cria laços e gera bons trampos. Como surgiu a Obscuro Mausoléu, né? Você já é de outras bandas? Cara, a Obscuro Mausoléu, ela surgiu através de um convite que um parceiro meu chamado Ricardo me fez pra tocar com ele, disse que tava com a ideia do projeto Black Metal e tudo, e eu aceitei. E a gente tinha alguns amigos em comuns, e através desses amigos a gente conhecia o Cleverson Obsceno, que era o batera do Cristo Cadavérico, que tava paradão também, tava a fim de tocar. E a gente convidou, e aí através do Cleverson indicou o baixista Daniel, o Mortuário, e aí começou os ensaios. Logo depois o Ricardo não deu certo, porque a ideologia ficou pra poucos, né, velho? E aí não deu pra ele. E aí, no caso, o Guerreiro Obsceno chamou o Anderlon Sátiro, que era o primeiro vocal do Cristo Cadavérico também. Chamou ele pra fazer parte do Obscuro, que na verdade nem tinha nome ainda. E aí, quando o Derlon entrou, e aí começou a fixar as rotinas de ensaio. E estamos aí até hoje, desde 2012. Que na verdade essa formação era a formação da primeira demo da gente, Os Prazeres da Morte, que era o Sátiro no vocal, eu, Doomed na guitarra, o Mortuário no baixo e o Obsceno na bateria. Entrevista. Quando sai o debut álbum da Horda? A gente não tem previsão ainda para gravar debut ainda, mas almejamos. O próximo passo da gente é gravar o debut. É a questão da dificuldade financeira, que é foda, né, velho? Mas é o nosso próximo passo. A gente já tem 2 demos, tem um split. O próximo avanço seria o debut, mas ainda não tem previsão. Realmente o debut, além de uma boa vitrine, né? A prova cabal aí de que a consolidação de um trampo, né? É o seu cartão de visitas, né? Te levar e espalhar na hora de abrir datas e fechar tours. O programa Legends também é impresso. No Zine Legends of Death você tem bastidores do programa, entrevista com o editor e ainda entrevista bônus. Zine Legends, 12 páginas, 64, preto e branco, old school. Contato pedido legiõesdamorte@gmail.com ou WhatsApp 19995421862. Agenda de shows, dia 15 de abril tem Endless, Carnage e outras bandas, né, entre outras Divide, né, tocando em Marília, São Paulo. E ainda dia 13 tem Escárnio e outras bandas em Caratinga, Minas Gerais. Sequência do Legends of Death número 35, a entrevista com o Obscuro Mausoléu, aqui a banda de Teresina, Piauí, né, cite um fato aí que tem acontecido em show de vocês, hein? Fato curioso. Cara, com relação aos shows, algo que chamou a atenção da gente foi a questão das primeiras apresentações. A gente observou que algumas pessoas, elas não sabiam se prestavam atenção na apresentação, se batiam cabeça e piravam. E depois vieram os elogios. E isso pra gente foi bastante gratificante, cara. Que a gente percebeu um certo rendimento da gente, um entrosamento musical. E eu acho que o show que marcou bem isso, que começou a expandir o nome da Obscuro Mausoléu, foi no show que a gente abriu com a Mazarac. Puta que pariu, que apresentação fodida, velho. E cara, isso pra gente tá doido. Agora, um fato curioso que tem rolado em show inusitado, que me recorde não, até porque em cima também, quando a gente tá em cima do palco, cara, não tem nem como descrever, é muita insanidade, a gente não tem nem, às vezes não tem nem como prestar atenção em alguns detalhes, é piração, velho. Eu queria que você analisasse a cena Brasil de hoje e do que ela foi no passado. Velho, um fato curioso da Obscuro Mausoléu é que eu sou o cara mais novo da banda e uma boa experiência, cara, é a troca de ideias com o pessoal da banda.
que os caras são bem mais velhos no cenário, já tem muito mais conhecimento. E segundo relatos, cara, antes era difícil para você montar uma horda, tinha que pegar não sei quantas conduções para ir pro ensaio. Às vezes a galera não tinha dinheiro porque na época a galera não trabalhava e tudo. Então, por um lado, hoje em dia também isso facilitou bastante. O cara ia atrás do material de uma banda que curtia, o cara tinha que correr, se esforçar para conseguir uma demo tape, olha lá. E hoje em dia, com essa geração da internet aí, ficou muito mais fácil para tu conhecer o som de uma banda e tudo. Se bem que tem a questão da essência também, de o cara correr atrás, se esforçar e conseguir o material e tá ali apoiando a horda, né? Mas, velho, nem todo mundo realmente tem condição de comprar um CD original, um material importado, coisa do tipo. Mas é isso aí, velho. E no cenário nacional, velho, infelizmente muita banda foda se findou, mas deixou seu legado. Mas o cenário de hoje, velho, não deixa a desejar não. Tem muita banda fodida mesmo que sabe representar o nosso nome, velho. Quais as influências extras musicais do Obscuro Mausoléu? Cara, com relação às nossas influências musicais, assim, lógico que tem as bandas em comuns que gostamos. Mas tipo, eu, o Doomed e o Sátiro, a gente tem um gosto musical muito parecido. A gente gosta mais daquele black metal arrastado, ríspido, melódico. Já o Obsceno, o bateria, gosta de um som mais brutal, tipo Cannibal Corpse, Dayside, Sarcófago. Já eu, Derlon não, que é o Sátiro, né? A gente gosta muito de Asquereia. Os dois primeiros álbuns do Satírico, Dark Medieval Times, The Shadow Throne, essa coisa mais suja. E agora que tá assumindo os baixos também da banda, o Imperador Mórbido também gosta do black metal bem arrastado, tipo o Horror of Antichrist, essa sonoridade que a gente aprecia. Realmente uma gama variada de influências, né? A riqueza e mais campo para a banda trilhar é muito importante. Agenda de shows, suas palavras finais. Cara, atualmente a gente não tem nenhuma data marcada ainda, pelo fato de a gente ter trocado de baixista há pouco tempo, né? E aí tá no processo de adaptação ainda, pegando os sons e tal. Mas logo estaremos fazendo shows aí, recebendo convite. E eu queria agradecer pelo espaço cedido aí, por divulgar, por nos apoiar. Agradecer a galera que apoia o cenário nacional, cara. Fudido mesmo, valeu aí pelo apoio. Ok, chegando ao fim da entrevista com o Obscuro Mausoléu aqui no Legends of Death número 35, edição de estúdio. Queria agradecer os caras, agradecer a banda inteira que participou aí, você deu um tempo para falar com a gente. Rolar dois sons aqui do Obscuro Mausoléu aqui no Legends 35. Obscuros prazeres da morte, mas eu mais
De volta a Gênesis Souls, dia 15 tem Cromorph, Ancestral Malediction, entre outras bandas em Cuiabá, Mato Grosso. E ainda tem Visaresh, Chaos Lace e outras bandas em São Paulo, dia 15. De volta no Legends of Death número 35, agora a discografia comentada, parte 2, parte final, Azaghal, né? Na primeira parte a gente falou aí dos álbuns de 98, 99, 2005 e 2015, né? E agora, na sequência, agora vamos parte da segunda metade. Analisamos o álbum Death Cult, né? 2001, uma coletânea, na verdade, né? Que reúne aí 2 trabalhos dos caras. Pra quem ouve assim e não sabe que é uma coletânea, porque, né, depende do caso, não tem como você saber. As faixas são expostas aí em lotes irregulares, né? Cada um aí diferente do outro. Mas é o Azaghal de sempre, né? Um bom trampo, forte e black. Discografia comentada. 2001 saiu o EP Helvet Lane, né? Áspero, agressivo, muito rápido. Um EPzinho aí curto, mas, né? Só pra manter a banda aí nativa, mostrando que os caras não estão pra brincadeira. Em 2002 saiu um clássico aí dos caras, né? Of Beasts and Vultures. O grosso desse material é sem concessões, porrada de fora a fora, salvo 1 ou 2 trampos aí que fizeram a versãozinha, né? Diferenciou um pouco do resto do trabalho, mas o que predomina mesmo é a cara de sempre do Azaghal. Na verdade é uma banda que não foge muito da sua linha, né? Que é muito importante, mantém as raízes até o fim, né? Muita gente precisa aprender com isso. 2004 saiu o Perkele Woman, né? Padrão também aí do Azaghal, né? Porrada com guitarra fritando. Falar em porrada, a banda gosta de uma cadência, mas não deixa de pôr um cacete ali para manter a linha, né? Mas percebe-se que os caras gostam mesmo de fazer umas variações, né? Levar uma pegada mais tranquila, etc. Em 2006 saiu outro trampo fudido dos caras, né? O Lucifer in Veil. A bateria death metal aí predominante, mas de resto é tudo igual, é o Azaghal, porrada de sempre. 2008 saiu o Ômega, né? Azaghal também de sempre, padrão. 2009, né? Lá saiu o Terafim, né? É um álbum bem mais produzido, né? Tem aquela friteira de sempre, mas ela tá bem mais abafada, quase não aparece por conta da produção. Mas Azaghal, você falou de um álbum, você falou praticamente de todos, salve os 3 primeiros ali que diferem um pouco do resto do material. O resto é a característica padrão da banda, que é aquele black, né, padrão de sempre, gritado, né, com aquela guitarra fritando o tempo todo, né, e porrada que é acolá, uma cadênciazinha para dar aquele, né, para dar o caldo ali. Mas é uma banda que segue as suas raízes, é black metal. Azaghal nunca traiu ao seu estilo de sempre. Esse foi o Discografia Comentada de hoje, Azaghal. Tem horas que você quer mais. Mais sentimento, mais obscuridade, mais profundidade. Esse é o Hora Black, um set completo de temas que tocam a alma. Hora Black, toda semana no Legends.
De volta no Legends of Death número 35, né? Agora conversar com a banda Iron Thrash, né? De Minas Gerais. Os caras fazem um thrash black, né? De BH. As letras são anticristãs, né? Cuida também um pouco da realidade. Lança ainda esse ano seu trampo de estreia. O último show dos caras foi com a antiga formação no BH Kells, né? Lançamento aí da coletânea desse festival. Entrevista. Iron Thrash é Terminator guitarra, Ivan vocais e Carleone bateria. Bem-vindos ao Legends 35. Legends of Death. Vou começar a entrevista aqui com o Iron Thrash no Legends of Death número 35. Vou começar com o Roberto Terminator, né, que responde pela banda. Roberto, o som da banda era meio thrash, né? Com o tempo foi mudou para black, né? O que aconteceu? Bem, respondendo a pergunta, ainda é muito cedo para dizermos que o estilo mudou, que é esse ou que é aquilo. Tocamos metal extremo, sujo, agressivo, bem feio mesmo. A banda mudou radicalmente de formação, né? E toda vez que isso acontece com a banda, é normal ocorrerem mudanças sonoras. Isso já é esperado, né? Então é o que está acontecendo com a Iron Thrash. Realmente metal seria de fato o melhor rótulo, né? Tá pra sair o primeiro trampo da banda, né? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito dele. O primeiro trabalho saiu na coletânea da Sinfonóis BH Caos, contando com mais 15 bandas, né? Sendo 2 metal e as outras 14 de influência punk. Mas com certeza em breve estaremos lançando novo material, sim, com essa nova formação, né? Novos sons. A gente está criando tudo novo, ou seja, vai ser um novo Iron Thrash. A respeito desse primeiro trampo que tá pra sair, ele vai ser o quê? Predominante black, misturado com thrash ou uma mesclagem dos estilos? Nenhum nem outro. Como dissemos anteriormente, ainda é cedo para dizer. Mas se houver uma mesclagem assim, será de vários estilos dentro do metal: heavy, speed, death, grind, splatter, black, thrash. Tudo melhor que o metal tem a oferecer. O resto do pessoal já foi de outras bandas, né? Queria que você comentasse um pouco. Essa pergunta é de cunho mais pessoal, né? Então vou responder pelos outros membros e depois falarei de mim. O vocalista Ivan, ele já teve 4 projetos: o Dark Age e In Thy Shadows, que foram bandas mesmo e tal, mas não chegaram a tocar no palco, né? Só ensaio, essas coisas. Dead Human e Blood, One Man Band, né? A banda de um homem só. E ele já teve vários projetos também como guitarrista, mas sem banda, né? Um deles tocando com o Glaucer Nader no Isabella Hendrix. Já o Carleone, ele começou a tocar na banda que chama Mist Decadentes, né? E também tocou no Darkness Profanation. E sendo que atualmente ele voltou ao Iron Thrash, né? Eu, Roberto Terminator, comecei há muito tempo, sendo que foram várias bandas, mas eu comecei a tocar em 92. A primeira banda que subi ao palco, toquei, gravei foi o Pathologic Noise, que fundei junto com o Tiesco e o Rodrigo Blasphemator. Rodrigo Blasphemous. Confundi aqui, Rodrigo Blasphemous. O qual eu vim tocar com ele vários anos depois, mais de 15 anos depois, na banda Siemens. A gente registrou um trabalho e tal, mas acabou não dando certo, né? E tal. Toquei no Nepalese logo após o Patológico, quando eu saí do Patológico, e fiz 2 participações especiais, né? Assim, eu gosto muito, né, de ter feito, e uma honra de ter feito essas participações. Uma na banda Divine Death, que na época foi os primeiros shows fora de Minas Gerais do Divine Death, e com a banda Impurity, né, que foi o primeiro show na Europa, e um show em São Paulo com o Impurity, no qual fiz algumas gravações, né? Fizemos algumas gravações e tal. Foi muito interessante para mim. A respeito da temática do thrash, né? A gente conhece, sabe, que é um pouco do cristianismo, da realidade e tal. Mas eu queria que, com as próprias palavras de sua boca, qual é a lírica da banda? Bem, falamos de alguns assuntos, como Telemann, satanismo, mas no geral a gente fala sobre desgraça, seja ela social, financeira, filosófica ou religiosa. Principalmente a desgraça filosófica, a desgraça religiosa e o estupro cultural que ela nos impôs.
né? Todo headbanger brasileiro sabe muito bem o estupro cultural que nossos antepassados sofreram e o qual a gente ainda sofre até hoje, né? Vocês ouvem, né, pra fazer o som do Iron Thrash? Temos influências de várias bandas de metal, vários estilos de metal mesmo, desde os clássicos até os mais feios e horrorosos. Como eu disse anteriormente na primeira pergunta, né, na segunda pergunta, né, sobre não, foi na primeira mesmo. Não, na terceira pergunta, mito. Que a gente tem da mesclagem dos estilos. Então a gente escuta todos esses estilos, a gente tem influência desses estilos de metal. E a formação da banda mudou? Teve aquela mudança, né? Quando vocês eram um pouco diferentes para hoje, né? O que aconteceu nessa mudança? Bem, ao meu entender, o Iron Thrash teve duas formações somente. A primeira formação, que contou com Carleone e Bruno fundando a banda. Depois o Brucifer, Rodrigo e David entraram, né, fechou a banda. Eles fizeram vários shows e a participação na coletânea BH Caos. Mas aí por motivos de trabalho, né, o Carleone mesmo, ele mudou de BH há um tempo a trabalho, aí não teve como conciliar a banda com o trabalho. E aí cada um aí resolveram desfazer a banda, cada um seguiu o seu rumo, sabe? Sendo que agora o Iron Thrash conta com o Carleone na batera, Ivan no vocal e eu, Roberto Hermineto, nas guitarras. Eu queria saber quais os próximos passos aí da banda, né? Vocês estão gravando, vai tocar mais um pouquinho, estão na estrada. Bem, os planos são compor, né? Em primeira instância é compor. Porque sem música, sem banda. Tem que compor, né? Vamos fazer um repertório bacana pra gente poder tocar. E a gente está querendo também produzir alguns materiais, como camisa, bottoms, afins, para a gente poder distribuir e começar mesmo uma real divulgação da banda, como uma banda merece, né? Mas os nossos planos mesmo são compor, gravar e tocar. Sair tocando esse Brasil afora aí. Começar pelo Minas, né, interior de Minas e Brasil afora. Sair tocando. Espalhando toda a nossa essência metal e convocando todos os bangers para a celebração metal, de muito respeito e muita honra, né? Que é uma coisa que o metal nos proporciona, respeito e honra, sempre, né? Então esse é o nosso moto. Nós gostaríamos de agradecer ao Adelcio dessa oportunidade, a primeira entrevista dessa nova formação do Iron Thrash, e agradecer ao Legends of Death, né, por essa força. E Reio Trevas, respeito e honra sempre. Chegando ao fim da entrevista com o Iron Thrash aqui no Legends of Death número 35. Olha, 2 sons do Iron Thrash.
foi pro Analista. Toda semana a gente analisa um programa antigo. Comentários, análises, crítica. Arquivo Legends. Toda semana no Legends. Algumas bandas carregam algo em comum. Voltas melhores, começos fodidos ou capas iguais. Descubra isso e muito mais no bloco temático do Legends of Death. Bloco temático. Toda semana no Legends of Death. De volta no Legends of Death número 35, agora Hora Black. Hora Black.
Black. Hora Black. Chegando ao fim do Legends of Death número 35, o último bloco, rolou aí Hora Black, hoje bandas do Chile. A primeira banda foi Night Entity, né? Death Black aí de Santiago, desde 2005 na estrada. Os caras têm um EP de 2009, o Diabolical Antisemitic of Blood and Lust. Faz um som aí muito quebrado, vocalzão, som porrada, sem porrada. Segunda banda foi Itirias Placera, black metal aí de Vila Rica, Chile, que lançou em 2015 uma promo, um ensaio muito boa. Uma das qualidades dessa demo é a tosqueira da gravação, né? O som ficou bem legal, semi-porrada, bem black metal mesmo. E ainda teve fechando Eigaris, né? All black metal aí de Chico Avante, tem duas demos, né? Forgotten Land 2015 e Return of the Impaler, né? 2016, ano passado. São um caminho aí mais para um DS black metal, mas a segunda demo incrementou o som com a sujeira que destoa, né, da asepsia tão comum aí nas bandas de DS black metal. Esse foi o Hora Black. Hora Black. Legends of Death fica por aqui, volta na próxima segunda-feira. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana.